Boa noite mais uma vez. Antes de iniciar o trabalho de hoje, vamos para os avisos rotineiros da casa. Todas as terças-feiras nós temos a reunião de estudo. Às sextas-feiras, como ocorre na noite de hoje, a reunião doutrinária. No terceiro sábado de cada mês, realizamos a entrega de cestas básicas a famílias previamente cadastradas, inclusive amanhã faremos a entrega deste mês. E fazemos também a campanha do quilo para aquelas pessoas que não têm condições de dar uma cesta básica, mas que possam trazer um quilo de alimento não perecível, porque aí, como diziam os mais velhos, de grão em grão a galinha de pata, né? Então, de quilo em quilo, nós vamos formando outra cesta básica e é mais uma família que é assistida, espiritualmente e materialmente, porque quando elas adentram aqui, antes de receberem o bom material, elas recebem a leitura do Evangelho, a prece, para que possam sair daqui mais fortalecidas, despertando para os ensinamentos de Jesus. E para dar início aos trabalhos da noite de hoje, chamamos nossa irmã Maria José para a leitura do livro Pão Nosso, com a lição 56, Êxito e Insucesso. Boa noite. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Paulo, Filipenses 4:12. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidências. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza, que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é, muitas vezes, causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Que assim seja. Graças a Deus. Para a prece inicial, chamamos o nosso irmão Maria. Boa noite a todos. Por sugestão da espiritualidade, que todos nós possamos nesse momento relaxar nossos corpos físicos, esvaziar o copo das emoções colhidas durante os dias dessa semana e nos reportarmos a Deus, nosso Pai, esse Pai provedor, esse Pai criador.
num primeiro momento, em agradecimento. Agradecimento pelos nossos filhos, pelos nossos pais terrenos, pelos nossos amigos. Agradecer, sobretudo, pelos percalços da vida, dos dias, sabedores que somos de que são esses percalços que nos fazem crescer. Diante disso, a nosso Senhor Jesus Cristo também o nosso agradecimento, Mestre amado, Mestre amigo, Mestre que ensina, Mestre que cura, que ajuda a curar. Permita que os nossos anjos guardiões e a espiritualidade, que tão bem preparou esse momento para que nós aprendamos. Então, que cada um de nós possamos abrir nossas mentes para essas lições que serão proferidas pelo nosso irmão, e que cada um, ao colher essas lições, possa transformá-las em dádivas a esses nossos próximos que nós encontrarmos nos nossos dias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, e graças a Deus. Para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Salvação dos ricos, item 1 e 2, viúva. Nossa irmã é amiga, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora sim. E a minha nariz? Salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de entregar-se um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. E eis que, chegando-se a ele lhe disse: Bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas tu o que é bom? Bom só Deus o é, porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? E Jesus lhe disse: Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém,
como ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Assim seja. E agora, com renovada alegria, o Bebê de Luz recebe mais uma vez este irmão, amigo e trabalhador. Jeová vai nos falar na noite de hoje sobre o desprendimento dos bens terrenos. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. É uma renovada alegria estar aqui também com vocês. A gente viu essa lição do Evangelho, esse exemplo do jovem mancebo que tinha muitos bens e aconselhados por Jesus a se desfazer dele para alcançar o reino dos céus. E o jovem saiu triste por causa disso. Será que se Jesus nos solicitasse também essa mesma coisa, desfaça-se de tudo que você tem e segue-me, qual seria a nossa reação? Nós vivemos num mundo materialista, onde o ter se sobrepõe ao ser. A gente valoriza o que é mais valorizado. É mais valorizada a pessoa que possui bens, porque a gente mede o valor das pessoas pelo que ele possui, não pelo que ele é. Isso mostra que estamos mergulhados ainda no mundo material. Nós nos apegamos muito aos bens terrenos. Sempre que perdemos algo que possuímos, seja lá o que for, até o cônjuge, uma separação, namorado, namorada, nós entramos em uma crise existencial. Isso mostra o apego, a prisão que a gente tem em relação a esse bem material, seja uma pessoa, seja qualquer coisa. Por isso o título, desprendimento dos bens terrenos. Desprender quer dizer se libertar, né? Desprender, está preso, vai sair dessa prisão. Então essa capacidade de soltar as amarras, de desenlaçar, é o que a gente chama de desprendimento. E é isso que Jesus, em diversas passagens, a gente viu aqui duas, mas tem em outros momentos que Jesus trata desse mesmo tema. Não se apegai tanto às coisas materiais, vise o reino dos céus, objetive os bens espirituais, os bens morais. No Livro dos Espíritos, Kardec nos diz que a verdadeira felicidade não está nas posses, mas sim na paz de espírito e na simplicidade da vida. Simplicidade da vida. Para ter uma vida feliz, não é necessário ter posses, não é necessário ter tantos bens, apenas o necessário. A doutrina espírita
nos mostra que nós somos seres imortais. Nós estamos aqui nesse momento, numa existência de passagem. Mas esse pequeno espaço de tempo que a gente passa aqui, se a gente for olhar a nossa infinitude, o que a gente passa aqui, 80, 100 anos, é um nada diante de uma existência infinita, já que nós, enquanto espíritos, nunca vamos morrer. Mas a gente se apega muito à nossa existência atual. A gente se apega muito àquilo que a gente possui. E a gente está sempre querendo mais e mais. Isso quer dizer que Jesus, a doutrina espírita, são contra a posse de bens? A doutrina é contra, por exemplo, o progresso, o trabalho, porque o trabalho é que nos permite possuir bens. De forma alguma. Jesus nunca foi contrário a se possuir bens. Ele próprio não tinha. Ele costumava dizer que não tinha um travesseiro para descansar a cabeça. Mas ele, com isso, não queria dizer que nós não tivéssemos um travesseiro. Ele disse lá no Sermão do Monte que nós não devíamos nos preocupar tanto com o dia de amanhã, que nós não juntássemos tesouros aqui na terra, bastava ter o necessário. E aí é onde está a questão. O necessário, o suficiente para viver, é tudo do que precisamos. Quando isso se torna excesso, é quando de alguma forma nós nos prendemos aos nossos bens. Lembremos na história da humanidade, nas primeiras civilizações, os primeiros homens, os homens primitivos, eles viviam em comunidade, porque o homem é um ser gregário, ele não vive isolado, ele precisa da companhia de outros homens. Mas eles não se ocupavam em ter nada. Viviam da caça, da pesca, daquilo que colhiam na natureza. Eles sequer conheciam a agricultura, de produzir algo, de plantar para colher. Mas viviam. O crescimento, o desenvolvimento do homem em sociedade exigiu dele que ele produzisse coisas. Porque numa sociedade, numa pequena aldeia ou numa cidade, já não tinha mais o suficiente para alimentar todo mundo. A terra não dava assim. Então era necessário produzir, era necessário o trabalho. Por isso que a gente diz que o trabalho é uma lei natural, uma lei divina, assim como a lei do progresso o é. Então, o homem começou a produzir aquilo que ele precisava para se alimentar, para sobreviver. Mas chegou um tempo que ele estava produzindo mais do que necessitava. E aí começou a acumular riquezas. Alguns acumulavam, outros não. Daí aquela sociedade em que todos eram iguais, passou a ter desigualdades. Aqueles que acumulavam se tornavam mais importantes do que aqueles que não acumulavam. Aqueles que não conseguiam acumular eram tidos como preguiçosos. Os outros não. Eram grandes trabalhadores. E assim foi na história da humanidade
até hoje. E o que é que a gente encontra hoje? Pessoas que têm demais e pessoas que têm de menos, ou às vezes nem têm. Essa desigualdade é natural. Kardec nos coloca também no Evangelho segundo o Espiritismo que se toda a riqueza que tem no mundo fosse dividida igualmente para todas as pessoas, daqui a pouco, em pouco tempo, a desigualdade voltaria a existir. Porque alguns teriam mais aptidão em voltar a acumular e outros gastariam e não produziriam mais nada e passariam a não ter nada. Isso é natural, por quê? Porque nem todos de nós estamos no mesmo nível de desenvolvimento. Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento espiritual. Mas a grande questão está nessas lições de Jesus. Se a gente buscar essa visão espiritual da vida. Aqueles que acumulam mais, eles tendem a ser escravos daquilo que possuem. A experiência nos mostra que os bens se perdem, os cargos que a gente possui passam, o corpo envelhece, as relações mudam, nós morremos, desencarnamos e não levamos absolutamente nada de material. Aquilo que a gente tanto prezava durante toda a existência, de repente perde o sentido para nós. Porque o corpo morreu, mas o espírito, o ser, a essência, permanece. E lá do outro lado, esse espírito muito preso à matéria vai sofrer. Aqueles que nem tanto se apegou à matéria, vai se desprender logo, não terá grandes dificuldades. É como a gente pegar a história de um viajante. Alguém que sai de um local, tem uma meta de chegar em um ponto bem distante e leva consigo apenas o necessário para essa caminhada, essa jornada aí de algum tempo. Mas à medida em que ele vai andando, vai encontrando coisas que ele julga serem úteis e vai colocando essas coisas na mochila. Aqui e acolá encontra algo e vai acumulando, até chegar a um certo ponto de que a mochila está pesada demais e nem cabe mais nada. E aí essa jornada passa a ser algo, um fardo bem difícil. Então, para ele continuar a jornada, ele vai ter que se desfazer daquilo que não lhe é útil. A mesma coisa acontece conosco. A gente vai ao longo da nossa existência acumulando coisas que a gente julga, eu vou precisar disso em algum tempo, em algum dia, deixa aqui guardado. E vai acumulando. E depois percebe que tem tanta coisa inútil. Um grande exemplo é quando a gente faz uma mudança de casa. A gente mora numa casa e vai se mudar para um outro local, que vai jogar tudo dentro do caminhão, aí percebe quanta coisa inútil no sentido de que não nos tem alguma utilidade. Não que não tenha valor, pode até ter valor comercial, mas que a gente não vai usar e que a gente acumula. André Luiz, no primeiro livro dele, Nosso Lar,
assim que ele desperta, né, no mundo espiritual, depois do seu desencarne, ele não conhecia, não sabia do que aconteceria além da vida, quer dizer, depois da morte. E quando ele desperta, que percebe que não morreu, que está vivo, mas que, no entanto, tudo aquilo que ele tinha ali não lhe servia de nada mais, o título de doutor, de médico, a mansão que ele tinha, os amigos, ali onde ele estava não tinha nenhum sentido mais. Qual foi a sua surpresa diante disso? E ele vem depois escrever para a gente, para nos ensinar, para nos mostrar de que, embora a gente cultive tanta coisa como se nós fôssemos imortais, como se nós jamais fôssemos morrer, que a gente deve ter em mente que aquilo que Jesus disse, para não entesourar as coisas, porque a gente não sabe quando vai, e que a gente não deve servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui a gente deve considerar as coisas do mundo, a matéria. A gente precisa da matéria, precisa das coisas materiais, porque nós somos matéria, estamos aqui, nesse momento, no mundo material. O problema não está nisso, da necessidade. O problema está no valor que a gente dá a essas coisas que a gente possui, essas coisas materiais. Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando a gente mostra, quando a gente se apega tanto a alguma coisa, ou até a uma pessoa, e que sofre tanto com a perda daquela coisa que a gente possui, mostra o quanto nós sofremos em função dessa servidão, dessa escravidão que nós mesmos nos impomos. Por que se apegar tanto às coisas? Já que Jesus disse que a nossa vida aqui é passageira. Nós estamos aqui de passagem e nada do que a gente possui será levado para o além-túmulo. Então o apego às coisas se torna perigoso quando a perda de um bem nos desespera. É perigoso também quando o acúmulo nos torna indiferentes ao sofrimento alheio. Quantas vezes a gente vê um irmão em necessidade, mas a gente, embora tenha recursos para ajudar, não ajuda com medo de necessitar desse recurso mais adiante. Eu só tenho um, eu só tenho dois, se eu der, vou ficar sem. Mas a gente não está precisando ali naquele momento. A outra pessoa está necessitando. Jesus trouxe aquele exemplo daquela viúva. E olhe que uma viúva, naquela época de Jesus, era alguém desvalido. A viúva era digna de piedade, já que mulher, naquela época, não trabalhava, era dependente do marido, e aí quando o marido morria, ficava dependente do filho, se tivesse filho. Senão ficaria dependente do cunhado, se tivesse cunhado. Então a pessoa totalmente dependente. E Jesus vê uma viúva
depositando lá no cofrinho do templo 2 moedas. Moedas ínfimas. Hoje a gente pode dizer que depositou 2 moedas de 25 centavos. E Jesus chama a atenção dos discípulos, mostrando que apesar daquela mulher ter depositado 2 moedas apenas, enquanto os outros depositavam muito, e faziam questão de mostrar que estavam depositando muito, aquelas 2 moedas pesavam mais do que as somas de dinheiro que os ricos depositavam. Por quê? Porque aquela viúva deu a única coisa que tinha. Ela não pensou que, em dando aquelas moedas, sentiria a falta delas depois, que ela precisaria. Ela se sentiu na obrigação de depositar lá para ajudar o templo. E nós ficamos indiferentes quando vemos alguém necessitando de algo material que a gente tem, mas que a gente não consegue ceder. Isso é quando o apego às coisas que a gente tem se torna perigoso. Também se torna perigoso na busca por ganhos que justifica atitudes injustas. Quantas vezes, para ganhar algo, algumas pessoas passam a perna em outras pessoas, agem de forma injusta para ganhar mais na frente. Isso mostra o quão perigoso é o apego às coisas materiais. E é também perigoso quando o dinheiro, quando o valor passa a definir o valor das pessoas. Como eu disse no início, muitas vezes a gente valoriza as pessoas que têm recursos e não valoriza aqueles que não têm. As pessoas que não têm são invisíveis. Um pedinte na rua, alguém que não pode retribuir qualquer ajuda nossa, muitas vezes passa despercebido, a gente nem vê, não percebe. Isso mostra que o apego que as pessoas têm à matéria é um caminho perigoso quando isso acontece. Porque quando a gente tem e dividir o supérfluo que a gente tem, a gente está demonstrando um desprendimento dos bens. Aquelas pessoas que se isolam, né, porque possuem muito dinheiro, mas tem medo de perder, não confia em ninguém, tem porque trabalhou, mas se isola do mundo. O cofre está cheio, mas o coração está vazio. Não tem amigos, porque desconfia de todo mundo. Então, é uma pessoa sem amor. Emmanuel nos diz que quando o coração se prende excessivamente à posse, endurece-se para a caridade. O exemplo que eu dei há pouco, né? Perde a sensibilidade espiritual, troca valores eternos por satisfações passageiras. Quer viver aqui na Terra da forma melhor possível, no luxo, mas sabe, tem consciência de que é passageiro, de que vai desencarnar, vai morrer e vai deixar tudo isso. Mas apesar disso, não abre mão e leva essa vida dessa forma. Como eu disse, Jesus não condena o uso da matéria, mas adverte sobre fazer da matéria um Deus para essa pessoa.
Aquele outro exemplo, a parábola que ele disse, do produtor que produziu tanto naquela safra que não tinha onde guardar tanta coisa que produziu, o trigo. E aí mandou construir grandes celeiros para guardar. Aí disse para si próprio: descansa, ó minha alma, porque tu agora está com a vida feita, com tanta riqueza. E naquela mesma noite morreu. De que adiantou tanta coisa? Tanta preocupação com a posse, já que não levaria, como não levou, nada para além do túmulo. Quantas vezes nós sacrificamos a convivência familiar por excesso de trabalho? Excesso de trabalho no intuito de amealhar mais bens, de se tornar mais rico. E aí esquece de tudo, inclusive da família. Quantas vezes a gente perde a saúde por essa ambição de ter mais e mais? Gasta a saúde para possuir tanto, e depois que possui vai ter que gastar para tentar recuperar a saúde. E aí já é tarde. Nós sacrificamos também nossa paz interior pela comparação constante com os outros. Porque aqueles que têm, que possuem muito, fica de olho no que os outros possuem também. Aquele olhar de inveja, querendo ter o que o outro tem. Não tem uma medida do ter, porque quer sempre mais e mais o supérfluo. Jesus, num determinado momento, recebeu, alguém que chegou até ele para dizer: mestre, vai e diz a meu irmão que divida a herança de nosso pai com os outros irmãos. E Jesus, ao ouvir isso, questiona: quem pensais que eu sou? Algum juiz para estar me envolvendo nessas questões de família? Foi aí que diz que o homem não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Da mesma forma que disse aquele jovem mancebo, que a gente ouviu na lição do Evangelho, que não queria se desprender dos seus bens, de que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não quis dizer com isso de que o rico não tem essa capacidade, mas disse que a prova da riqueza é algo especial, desafiador para todos nós. Todos nós passamos em algum tempo pela prova da riqueza, assim como passamos também pela prova da pobreza. Ambas são provas, e por serem provas podem ser boas ou ruins. Isso vai depender muito de como a gente leve a nossa vida, mas Jesus está alertando de que essa prova da riqueza é uma prova muito difícil e que pode nos levar a sucumbir, quer dizer, a ter naquela reencarnação um momento de estagnação, a gente não poder avançar por conta de tudo que a riqueza pode nos trazer: o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Da mesma forma,
a prova da pobreza pode nos trazer também a inveja, o orgulho. Muitas vezes a gente confunde de que o pobre é humilde, achando que humildade é sinônimo de pobreza. Não é. Muitas vezes o pobre é tão orgulhoso e egoísta quanto o rico. Agora, o rico tem mais condições de demonstrar isso, porque está ali acumulando. Mas nós, todos nós, passamos por todas essas provas da riqueza e da pobreza. E quando estamos numa existência com essa bênção, essa graça que Deus nos dá de possuir bens, na sequência, a depender daquilo que a gente fez, dos bens que a gente possuiu, a gente pode ter, numa próxima reencarnação, justamente a indigência, o inverso. Quantos dos indigentes de hoje foram os ricos de outrora? Eles não conseguiram passar pela prova do desprendimento dos bens materiais. Tem agora, nesse momento, o sofrimento por conta do apego. E às vezes até continua com esse apego, mesmo no sofrimento, mesmo sendo indigente, se mantém nesse apego, se achando injustiçado por Deus, por nascer numa vida assim tão difícil. Não consegue reconhecer de que ali é uma prova pela qual ele está passando. Daí a grandeza do conhecimento que a gente tem com a doutrina espírita, que nos revela essa condição. Por que sofremos hoje? Nós sofremos hoje por conta do nosso passado, nessa existência ou em existências anteriores. O sofrimento não vem de uma injustiça de Deus, ao contrário, vem por conta da misericórdia de Deus, que nos permite pagar por aquilo que a gente deve. E muito do que a gente deve se dá por conta da prisão que a gente se impõe em relação às coisas que a gente possui. Nós achamos que possuímos as coisas, mas na verdade as coisas é que parecem nos possuir, porque a gente não consegue se desapegar delas. É onde está o grande perigo. E aí, Emmanuel nos mostra que riqueza e pobreza, enquanto experiências educativas das nossas existências, vem trazer a riqueza, primeiro, vem para que nós, a prova da riqueza, Deus nos concede para que nós tenhamos capacidade para compartilhar. Nós nascemos com determinada condição material de riqueza para aprendermos a ser humildes, não orgulhosos, para que façamos uma administração justa dos bens que a gente possui. O que é uma administração justa? É fazer com que aquela riqueza que a gente tem seja boa para todo mundo que nos rodeia. Não é exatamente do perdulário
que pega seus bens, se desfaz dele e distribui com todo mundo aleatoriamente. Isso não é uma virtude. Mas aquele que tem os seus bens e até multiplica com algum empreendimento, é um empresário, mas que quando gera emprego, gera renda, quando ele patrocina causas nobres, ele está fazendo uma administração justa da riqueza que possui. A prova da riqueza vem nesse sentido, de compartilhar o que se tem, ainda que se multiplique a riqueza. Tem pessoas que têm talento para isso, de multiplicar o que possui. E não há erro nisso, não há condenação de Jesus em relação a isso. Mas como você administra esses bens, aí sim, onde está o apego ou o desapego, a prisão ou o desprendimento em relação aos bens materiais. Já a pobreza, a prova da pobreza, nos vem para a perseverança, para a fé, para a dignidade, que o pobre tem que lutar para isso. Aquele que não se resigna e quer possuir o que o outro tem de forma injusta, não está fazendo nada. Não é porque o outro tem e a gente não tem que a gente vai querer o que o outro tem, de forma alguma. Nenhuma condição de riqueza ou de pobreza é permanente. Numa mesma existência a gente pode estar lá em cima ou embaixo. E ainda que permaneça uma existência inteira em cima ou embaixo, numa próxima existência pode se dar ao contrário. Então nenhuma situação é eterna, é permanente. A gente vê em André Luiz, Missionários da Luz, que ele fala muito de planejamento reencarnatório, de alguns casos de pessoas que são preparadas para reencarnarem aqui com a prova da riqueza ou a prova da pobreza. Isso tudo levando em consideração a vida passada. E nós é que pedimos essas provas da riqueza ou da pobreza, justamente para tentar resgatar o nosso passado. Então essa coisa de dizer que a gente não pediu para vir rico ou pobre, na verdade pedimos sim, nós participamos da nossa programação reencarnatória, do nosso planejamento. Então, em algum momento, a gente vai recordar disso, né? E aí eu trouxe algumas questões para a gente se autoavaliar com relação a se nós somos ou não apegados aos bens que possuímos. Podemos avaliar nosso grau de desprendimento com algumas perguntas simples. Intimamente se questionem. Sou capaz de perder sem me revoltar? Perder qualquer coisa. Até qualquer bem que a gente possua e de repente a gente perde. Um celular, vem um assaltante e leva. O quanto nós aceitamos ou nos revoltamos com relação a isso. Eu sou capaz de ganhar sem me orgulhar? Aqui, o orgulho a gente lida como um problema, né? Uma má paixão. Ganhar
é o que nós sempre almejamos. Mas a forma como a gente ganha esse bem nos provoca que tipo de sensação? Ainda essa semana, acredito que todos vocês conhecem, né? O Momento Espírita, um programa lá da Federação Espírita do Paraná, nos lembrou um fato verídico de um atleta numa prova de triatlo. Isso foi filmado, foi muito bem documentado, tem milhões de visualizações no YouTube. A pessoa já próxima da linha de chegada, olhou para trás, parou e esperou aquele que vinha em segundo passar dele. As pessoas não entenderam aquilo. Como é que é um atleta, um competidor, todo competidor almeja o primeiro lugar. É para isso que ele treina, é para isso que ele está ali competindo. E de repente alguém parou, estava na frente, na linha de chegada, esperou o de segundo lugar passar. As pessoas foram lá depois para saber por que ele fez isso. Ele percebeu lá atrás, triatlo é a prova em que tem bicicleta, tem nado e tem corrida. Na prova de bicicleta, aquele que era o segundo lugar estava bem na frente e se atrapalhou. Era para dar 10 voltas e deu 11. E por conta disso, estava em primeiro lugar, ficou para trás. E aquele que estava no segundo permaneceu. Mas percebeu o erro do atleta. Ele não achou justo ganhar aquela prova por um erro, porque o outro atleta se atrapalhou e rodou uma vez mais de bicicleta. Então, ganhar para esse atleta, e ele ganhou, ele não ganhou o primeiro lugar, ficou em segundo, mas para ele, do ponto de vista moral, espiritual, de justiça, ele ganhou, porque ele foi justo. Muita gente não compreende isso, acha um absurdo, já que a missão dele era chegar em primeiro lugar e ele estava chegando em primeiro lugar. Mas ele olhou para o outro primeiro, antes de olhar para ele. Um outro questionamento que a gente pode fazer: uso meus recursos para servir ou apenas para acumular? Então, tudo que eu tenho, eu trabalho duro para ter as coisas. Mas de que me adianta ter essas coisas se elas não servem para ninguém? Outro questionamento. O desprendimento começa em atitudes pequenas, evitando o desperdício, compartilhando aquilo que a gente tem em excesso, simplificando a vida, como Jesus ensinou, e, sobretudo, ajudar sem esperar qualquer retorno. Se a gente for observar, muitas das lições de Jesus gira em torno disso. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Não servir a Mamon, a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Buscar primeiro as coisas do reino dos céus, as coisas do Espírito, e as demais coisas vos serão dadas em acréscimo. Nisso que consiste o reino dos céus. Então, o acumular coisas que não servem para nada, apenas acumulada, se a gente não dá um destino útil a essas coisas, vai nos fazer prisioneiros
dessas coisas. E quando partirmos daqui, nós poderemos sofrer, vendo do outro lado nossos filhos, nossos parentes, brigando, se digladiando por aqueles bens que a gente deixou, que foram inúteis para nós, mas que agora está sendo motivo de guerra entre aquelas pessoas que a gente julga amar. Vamos pensar um pouco sobre tudo isso. Que Jesus nos abençoe. Gratidão, Jeová, pelos ensinamentos da noite de hoje, e que possamos, cada um de nós, refletirmos diante dessas lições trazidas pelo Cristo há mais de 2000 anos, se estamos colocando em prática, se estamos realmente dando o valor real que elas têm. Muito obrigada a todos, e para a prece final, nosso irmão Jeová, depois eu passo. Amado Mestre Jesus, nos resta nesse momento agradecimento pelas lições que nos deixaste, pela tua presença entre nós, bem como da espiritualidade benfeitora. Que as lições por ti enviadas sejam capazes de nos fortalecer na fé, na perseverança, que saibamos usar os bens que possuímos que possamos ter discernimento de que devemos ser possuidores e não possuídos pelos bens que temos. Que saibamos utilizá-los na missão do bem. Que tudo aquilo que nos ensinaste, ó Mestre, nos absolva, que as energias que essa casa nos traz nesse momento nos fortaleça, que permaneça conosco e que possamos distribuí-las entre os nossos, entre aqueles com quem temos contatos, que saiamos daqui fortalecidos com tanta luz. Permanecer conosco, ó Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.